agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra.
em Ruth, no capítulo 1, no versículo 21, diz o seguinte: não me chame, no versículo 20, mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Esse versículo nos mostra que a vida de Noemi não foi uma vida fácil. Aconteceu muitas coisas na vida dela. Ela teve a dor, ela passou pelo período da fome, ela perdeu o seu lar, a viuvez, perdeu os seus 2 filhos. Ela tinha uma história trágica, mas nós vemos que na história de Noemi, ela termina em uma história de redenção. Mesmo amarga, por todas as lutas que ela estava passando, ela continuava crendo em Deus. Porque não importa as lutas que passamos, nós temos que continuar crendo em Deus, mesmo no período da dor. E mesmo amarga, ela continuou a ter fé. E ela abriu espaço para restauração. Porque na hora da nossa dor, nós temos que falar com Deus, porque Deus é aquele que nos restaura. A sua amargura não impediu de orar, de interceder e de instruir, porque ela instruía sua nora, Ruth, que a acompanhou. Deus usou sua dor para escrever uma nova história. A mulher que havia dito assim: voltei de mãos vazias, que está em Ruth no capítulo 1, versículo 21. Agora testemunha a abundância da graça. Então não importa quão desolado esteja a sua vida, não importa que terra seca você chegou. Deus tem um poder e Ele é capaz de plantar esperança no solo de lamento, de choro, de tristeza. Porque Noemi, ela alcançou a vitória de Deus, porque permaneceu e ela alcançou a restauração. Então eu quero dizer para você que mesmo na sua dor, mesmo na sua amargura de alma, Deus tem poder de te restaurar. Mas não desista de Deus, porque na hora da prova é que Deus enxerga a nossa fé. E por nós estarmos firmes nele, continuar, mesmo na dor, Ele sabe que nós vamos vencer, porque Ele é aquele que cuida de nós, mesmo que a nossa terra esteja seca. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa te levantar, não como uma mulher ou um homem amarga ou amargo, mas como pessoas alegres em Jesus Cristo, porque haverá restauração. Deus abençoe vocês. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Marcos capítulo 8, começando no verso 1, parando no verso 9. Já apresentou? Vamos lá então, gente? Do verso 1 até o verso 9. Quem for muito feio, não leia, senão vai deixar a leitura feia, ok? Vamos lá então? 1, 2, 3.
Amém. Põe a Bíblia aí no banco. Agora eu vou pedir que você ore a Deus, converse com o Senhor. Deus tem uma palavra para você. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, fale com Jesus. Benedito cantava muito aqui: conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanime com a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Levantem a voz de oração todos e vamos buscar a Deus. Deus tem uma palavra para você. Não tema abrir a tua boca e louvar ao Senhor, e orar ao Senhor, e falar com o Senhor. Fale com Deus, converse com Deus. O Deus de toda glória quer e pode te abençoar. Fale com Ele. Entrega a tua casa, a tua família, os teus amados nas mãos do Senhor. Deus tem muita bênção para você. Não tenha medo de falar com Deus. Há surpresas de Deus para você. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades.
É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. É Ele quem enche a tua boca de bens. Glória a Deus. Tomem assento, meus irmãos. Há momentos na vida que nos pegamos em situações que no passado foram vencidas, mas insiste em se apresentar com desafios, e há situações que a gente não sabe o que fazer. E em muitas destas ocasiões, nos pegamos dizendo: se o Senhor não tiver compaixão, vamos perecer. O salmista um dia descreveu a sua situação dizendo: se não fora o Senhor, ora diga Israel, se não fora o Senhor, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. Nós sabemos o que Deus pode fazer, nós sabemos o que Deus já fez, sabemos o que Ele continua a fazer, porém, há momentos na vida que somos levados a tal desafio, que dizemos: se Deus não tiver compaixão, não tem escapatória. Aqui está uma dessas fases. E há um grupo grande de pessoas com Jesus, seguindo Jesus, estando com Jesus. Porém,
tem falta de comida. E a falta de comida não é só por falta de recurso, é porque não tem onde comprar. Não tem onde comprar. E eles estão diante de uma situação tão adversa que há 3 dias estão com Jesus e as coisas vão se escasseando até que eles não tenham mais nada. Mas Deus enxerga onde a gente não consegue enxergar, vê onde a gente não consegue ver, sabe de coisas que a gente não consegue sequer pensar nelas. E Jesus sempre se preocupou com aqueles que o seguem. Sempre. E porque Ele se preocupa, ao ver dificuldades à volta, Ele que é todo poderoso, nos leva aos limites da fé, porque sem fé não há como agradar a Deus. Jesus diz, está registrado no verso 2: tenho compaixão da multidão. Por quê? Porque eles não têm o que comer. Há situações, irmãos, que se Deus não puser as mãos, nós não vamos romper. Mas a história nos ensina que o Deus que pode resolver hoje sabe como fazer e já mostrou como fazer. Se você voltar às páginas, chega no capítulo 6 desse mesmo livro, você vai encontrar Jesus com um grupo de pessoas. E essas pessoas estão na mesma situação. Verso 30. Ajuntaram-se a Jesus os apóstolos e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E Jesus disse: venham, fiquem comigo aqui à parte num deserto, repousem um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão os viu partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram ali primeiro do que eles e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os, para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. E ele lhes disse: quantos pães vocês têm? Vão ver. E eles foram, sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar as pessoas em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe.
E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então, ele sabe o que fazer. Ocorre que, na jornada da vida, tendo passado situações muito complicadas e visto o que Deus fez, somos levados a um desafio parecido, embora em características um pouco diferentes. Por exemplo, na primeira ocasião havia 5.000 para comerem e havia 5 pães, um pão para cada 1.000. Na segunda ocasião, eles não têm 5.000 para comer, tem 4.000, diminuiu a demanda. E eles têm uma oferta maior, eles têm agora 7 pães. A oferta é maior do que a anterior, a demanda é menor do que a anterior. Mas, tanto a primeira quanto a segunda, carece da intervenção de Deus. Por quê? 5 pães para 5.000 pessoas, só por milagre, para que a turma coma e fique farta, satisfeita. Mas 7 pães para 4.000 também é assim. Então há momentos na vida que a gente fica pensando: eu já passei por uma fase ruim, era uma fase difícil, esta é um pouco menos ruim do que aquela, mas ainda assim, o que eu tenho, a minha capacidade e a demanda à minha frente não poderá ser satisfeita com o que tenho. Então eu preciso de Deus. Se o Espírito do Senhor trouxe esta palavra, certamente ela tem endereço. Deus conhece a tua história amplamente, completamente, intensivamente. Sabe de todos os caminhos que você já trilhou, todas as decisões que você já tomou, todos os desafios que você já teve e os enfrentou. Deus te ajudou, você rompeu, você viveu a experiência do milagre de Deus na sua vida, sabe como é isto, mas a luta vem outra vez. E quando a luta vem outra vez, não é porque melhoramos um pouco, não é porque saímos de 5 para 7 pães, e não é porque nós tínhamos uma demanda de 5.000 e agora a demanda diminuiu para 4.000, não é por isto que a gente está seguro, porque tal como naquela demanda maior, com recurso menor, a gente depende de Deus. Uma vez, reuniram-se uns exércitos contra o rei Davi. E Deus ouviu a oração de Davi. Davi disse a Deus: o Senhor me dará a vitória. E Deus disse: pode ir, que eu vou te dar a vitória. E ele foi e de fato venceu. Aquele exército se ausentou dali e de repente eles se reagruparam e voltaram contra Israel novamente. Davi poderia ter dito: eu já sei como fazer, porque da outra vez eu orei, Deus mandou fazer assim, 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 eu fiz, deu certo. Ele poderia ter dito: a minha experiência já pode me dizer o que fazer. Porém, irmãos, a nossa experiência não tem valor algum se Deus não tiver com a sua mão estendida sobre nós.
Davi, então, inteligentemente, foi orar de novo. E disse: Senhor, eles se reagruparam, vou sair de novo? E Deus disse: não. Dá a volta. Fica lá debaixo das amoreiras. Fica quietinho lá. Quando você escutar o ruído de um exército passando na copa das amoreiras, lá no alto das amoreiras, você pode ir, porque eu já saí na tua frente. Então Davi foi, fez como o Senhor mandou, e Deus lhe deu a vitória. O que eu estou querendo dizer é que a experiência de Davi não o fez tomar decisão precipitada sem a direção de Deus. Às vezes, irmãos, depois de ter vencido uma grande batalha, somos levados ao limite da fé, porque parece que as coisas melhoraram, e de fato melhoraram. O que tinha 5 tem 7. O que tinha dificuldade com 5.000, agora são apenas 4.000. Significa que as coisas estão um pouquinho melhores. Mas você continua dizendo: ainda que tenha melhorado, não vou dar conta. E porque não vou dar conta, eu preciso daquele que sabe o que fazer, como fazer, na medida que fazer. E então Jesus está diante disto novamente. O verso 3 diz: se os deixar ir em jejum para suas casas, eles vão desfalecer. Irmãos, Deus conhece os nossos limites. Limites esses que nós próprios não conhecemos. Nós não sabemos até onde a gente consegue ir. Uma vez Pedro disse para Jesus: para te pegar vai ter que me pegar primeiro. Se quiserem te prender, vão ter que passar por cima de mim. Se alguém te negar, eu não nego. Jesus disse: rapaz, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Por quê? Porque a gente não conhece o limite. Por isso a Bíblia diz para a gente não brincar com o pecado. A gente não sabe até onde vai. A gente não consegue saber quais são os nossos limites. Por isso não brinque com o pecado. Salomão escreveu: filho meu, se você estiver saindo, encontrar uma pessoa assim, deu as características da pessoa, ele diz: não acompanhe, que aquilo lá é um laço de morte. É mais ou menos dizer: foge da aparência do pecado, porque você não conhece os teus limites. Ninguém conhece. Jesus está dizendo: se eu os deixar ir sozinhos, sem cuidar deles, vão desfalecer. E Deus não quer que ninguém desfaleça. Ele se propõe a andar conosco. O livro de Isaías, capítulo 43, verso 2, diz: quando você passar pelas águas, estarei contigo. Quando vocês passarem pelos rios, eles não vão submergir vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. É mais ou menos dizer: você vai ser levado a lugares difíceis de andar, mas eu vou passar junto com você. Eu vou estar com você. Você não vai pisar num solo em que eu não esteja presente. O salmista diz no Salmo 23: o Senhor é o meu
pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então ele chega no verso 4, e no verso 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Má notícia: existem vales para serem atravessados. Boa notícia: você não passará sozinho. Deus não te deixa, não te abandona. Uma vez Moisés disse para Deus: Senhor, se o Senhor fizer que este povo pereça, as nações vão dizer que o Senhor os tirou do Egito para matá-los no deserto. Mas Deus não vai fazer isto. Deus arrancou você das prisões onde você vivia, nos seus equívocos, erros, transgressões, pecados e tudo mais, e Ele agora anda com você e cuida de você. Você diz: mas pastor, é que o senhor não consegue enxergar o tamanho da minha dificuldade. É bem certo, pastor, que em outras ocasiões a situação era mais difícil e Deus me deu graça e eu rompi, mas agora parece que levantou-se de novo e eu não sei o que fazer. Então a palavra de Deus para você hoje é esta: o Senhor que já fez, sabe fazer de novo e fará outra vez. Eu peço em nome de Jesus que você coloque a mão no ombro de alguém e diz: Deus vai fazer de novo. Se Ele um dia abriu a porta e hoje você precisa de porta aberta, Deus faz de novo. Se um dia Ele te tirou de uma enfermidade terrível e você rompeu e hoje parece que as coisas estão difíceis, Deus faz de novo. Se o Senhor um dia te tirou da vergonha, do desprezo, da angústia, de situações adversas, e você saiu e começou a andar e a romper, e as coisas parece que tornaram-se difíceis outra vez, Deus faz de novo. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que está agindo agora, que vai agir amanhã, depois de amanhã, e continuará agindo por você. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda. O problema é que às vezes a gente escuta vozes muito ruins, de onde a gente não as devia ouvir. Crentes, discípulos, obreiros, dizem para Jesus: de onde é que o Senhor vai conseguir pão para esse povo? Irmãos, tem umas coisas na Bíblia muito esquisitas. Vai no capítulo 6 e verso 52. Leiam bem alto.
Olha para o colega e vamos pensar um bocadinho. Não tinham compreendido o milagre dos pães. Lembra da primeira multiplicação? Se você voltar a um versículo, você vai descobrir que eles estão no mar. E Jesus está andando em cima da água. Depois dos eventos todos lá, Jesus sobe para o barco, entra no barco deles. E quando Jesus entra no barco, o vento se aquieta. E eles percebem que está tudo bem. Mas eles ficaram muito assombrados. E ficaram muito maravilhados, por quê? Porque não tinham entendido o milagre do pão. Irmãos, quando a gente não entende uma coisa que Deus faz, a gente tem medo da outra. Vou dizer de novo. Quando a gente não entende o que Deus faz, a gente tem medo do que vem. E a gente se assombra com o que Deus faz. Mas você sabe quem foi que agiu por você no passado? Você sabe quem trabalhou por você no passado? Você sabe como Deus fez por você no passado? E Ele faz de novo. Põe a mão no ombro aí do colega e diga: Deus faz de novo. Então, se a tua demanda está à tua frente e você não sabe o que fazer, não tem a quem recorrer, olha para o lado, olha para o outro lado e ouve vozes como esta descrita aqui. De onde é que o senhor vai arrumar isto? O Senhor é dono de tudo. O teu Deus é o Criador de todas as coisas. O tesouro de Deus é inesgotável. Não é que ele é muito grande, não. Ele é inesgotável. E Ele é o teu Pai. Se a gente ouvir vozes erradas, a nossa fé vai desfalecer. Um dia um homem está diante de Jesus dizendo: o senhor pode resolver o problema da minha filhinha? Ela tem 12 anos, vai morrer. E Jesus disse: tá bom, eu vou lá na tua casa, vou resolver o problema dela. Só que quando Jesus está andando em direção à casa daquele homem, ele para no meio do caminho e fica olhando para um lado, olhando para o outro. E de repente ele pergunta: quem me tocou? E eles estão ali: Senhor, é tanta gente, o senhor está perguntando quem te tocou? Ele diz: não, alguém me tocou de um jeito diferente. De mim saiu poder, virtude. E fica ali procurando quem foi, até que aparece uma dona lá. E ela diz: foi eu que te toquei, Senhor. E vai contar o testemunho dela. E contar testemunho, gente, demora. O testemunho dela era mais ou menos assim: eu tinha recursos, tinha dinheiro, tinha possibilidades, mas apareceu uma doença, eu fui nos médicos, tratei, mas não deu certo, eu fui em outro médico, continuei tratando, não deu certo, fui em outro, e gastei tudo que eu tinha com os médicos, e nada de ficar sarado. E enquanto ela está contando o testemunho, o homem que veio em busca da solução para a filhinha está dizendo: mas ela está tomando meu tempo. Até que a mulher diz: mas eu toquei no Senhor e eu estou curada. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Mas quando Jesus acaba de dizer isso para ela, aquelas vozes esquisitas chegam para ele e diz: Jairo,
não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas Jesus não tinha dito que ia lá? Então Jesus detectou esta voz. Eu quero que você grave isso no teu coração. Às vezes a fé tem a ver com não ouvir certas vozes. Vou dizer de novo. Às vezes a fé tem a ver com o não ouvir certas vozes. Jesus olhou para o Jairo e disse para ele uma frase. E eu quero que você guarde esta frase no teu coração. Jesus disse: não temas, crê somente. Ponto. Olha para o vizinho e diga: não tenha medo, creia somente. Jesus foi até aquele ambiente onde a menina estava lá, deitada, morta. Jesus chega lá, tem um grupo rindo, aliás, tem um grupo chorando. Jesus disse: não, ela não está morta, está dormindo. O grupo que está chorando começa a rir. Bipolar. Sabe, gente bipolar. Jesus expulsou aquele povo de lá e disse: fiquem aqui comigo, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Foi até a menina e disse: ô cordeirinha, levanta. E a cordeirinha levantou. E ele entregou a menina para os pais e disse: dá comida para ela. Resolvido o problema, acabou o problema. Mas tudo isso para dizer para você que a fé tem a ver com o que você está ouvindo e de quem. Porque às vezes ter fé é fechar o ouvido para certas vozes. E aqui eles estão dizendo: onde é que a gente vai arrumar recurso para solucionar? Dá uma olhada aí no que vocês têm. A gente tem 7 pães. Ótimo. Quem multiplicou 5 pães sabe multiplicar 7. Quem multiplicou 2 peixinhos sabe multiplicar alguns poucos peixinhos. E Ele quer fazer isto. Confia no Senhor. Creia no Senhor. Porque o Deus que agiu ontem está agindo hoje. O Deus que agiu no passado está agindo agora mesmo. O Deus que cuidou de você o mês passado, o ano passado, 2 anos, 10 anos, 20 anos, é o mesmo Deus que está cuidando de você agora. Você diz: mas e a crise chegou? Você já não passou por crise? Deus já não te libertou, não te livrou, não atravessou com você, você não rompeu a crise? Por que você está com medo agora? Se você não entendeu o milagre do pão, você fica todo atordoado agora. Mas se você entendeu que Deus está agindo, cuidando de você nos mínimos detalhes, então você não tem por que temer. De novo, eu vou finalizar já. Põe a mão no ombro de alguém, por favor. Com graça de Deus, diga: tenha medo não. Deus está agindo. E se você quer ouvir uma palavra direta, Deus vai te surpreender nesta semana. Deus vai te surpreender nesta semana.
Deus vai te surpreender nesta semana. Deus vai te surpreender nesta semana. Confia no Senhor. O Deus que te ajudou no passado é o teu Deus. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que caminha com você pelo deserto. O mesmo Deus que abriu o mar, caminhou no deserto, é o mesmo Deus que abre o Jordão para você passar. O mesmo Deus que abriu o mar, que abriu o Jordão, que andou no deserto, que mandou comida, é o mesmo Deus que abençoa a tua terra. Onde você planta vai nascer. O Senhor está cuidando de você. Uma única coisa: cuide da tua fé. Cuide da tua fé. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Estende a mão. Olha para essa mão bonita aí. Balança esse dedinho aí. Diga: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Olha de novo para a sua mão, olha para ela, olha. E tudo quanto fizer prosperará. Confia em Deus. Confia no Senhor, leva a sério a tua fé. Você está andando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. A janela do céu está aberta, o celeiro de Deus é inesgotável, o tesouro de Deus é incomparável, e Ele é o teu Deus. O que fez no passado, faz de novo. Fiquem em pé, por favor. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.